Live, a primeira live do Colégio Pedro de Moraes, com Dona Rosmari da Silveira Castro, conhecida como Rose Castro, não é? A nossa mantenedora, ela chegando aí. Tudo bem? Oi, tudo bem? O pessoal tá chegando, o pessoal tá entrando. Estou me ajeitando aqui com o celular. Tudo bem? Nós chegamos, né, aprendendo aqui com essa tecnologia, não é mesmo? Então, contextualizando aqui para o pessoal, né? O Colégio Pedro de Moraes iniciará a partir de hoje diversas lives com temas, né? Todas as terças, às 10 horas da manhã, né? Com temas interessantes para os pais, para filhos, para estudantes, para jovens, né? Semana que vem nós vamos ter um com a coordenadora Débora, bem ligada ao projeto de vida para os adolescentes, né? E hoje com a dona Rose, como eu estava dizendo, Rosmari da Silveira Castro, conhecida como Rose Castro, mantenedora do colégio. Tudo bem, Rose? Oi, Nilce, tudo bem? Obrigada pelo convite de estarmos aqui juntos nesse dia lindo, cheio de sol, cheio de luz. E o melhor ainda eu estar aqui no colégio. E nem fala. Triste porque sem os alunos, não é mesmo, Rose? É muito triste o colégio silencioso desse jeito, né? Sem aquele burburinho sobre aquela loucura que é. Mas, se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos, né? Se Deus quiser. Então, tá bom. Então, pessoal, hoje o nosso tema é sobre educação emocional em tempos de pandemia, né? Então, Rose, antes de iniciarmos com o tema, gostaria que você contextualizasse um pouquinho da sua vida profissional. Bom, eu sou psicóloga de formação e durante a minha trajetória profissional eu fui me especializando em educação e agora, mais recentemente, depois de já estar aposentada, eu fiz formação em coaching, né? E isso tem me ajudado muito para entender melhor os nossos alunos, os nossos pais, e dessa forma eu estou podendo dar uma ajuda na escola sempre que vocês precisam, vocês me chamam para eu dar formação para os gestores, para os professores, faço também treinamento com funcionários, e essa tem sido, então, a minha participação aqui na escola, né? Como mantenedora e como profissional de psicologia e coaching. Tá ok. A Rose está sempre aqui com a gente, né? Nosso apoio, né? Está sempre na retaguarda, ajudando aqui a equipe gestora a pensar, né? A amadurecer as ideias, a trabalhar, principalmente nesse contexto, né? Previsto na nova base, que é a educação socioemocional. Nós já trabalhávamos com isso, né? Obviamente, e com a nova base isso se solidificou ainda mais. E Rose aí a nossa mentora, né? Além de alguns programas também que nós trabalhamos. Tá certo? Então, Rose, já que o tema é esse, fala um pouquinho para a gente sobre esse tema, né? Sobre essa questão da educação emocional em tempos de pandemia. Como é que você pode, assim, ajudar os pais a enfrentarem isso enquanto pais e também para como lidar com os alunos, com os filhos, né? E também na questão deles próprios, como trabalhar o sentimento dos pais também enquanto pais. Pessoas, né? Então, a gente está vivendo uma situação que é inédita para a nossa geração. Nós nunca passamos por nada parecido. E isso faz com que a gente tenha que se adaptar a uma nova situação. E para se adaptar, a gente tem que sair da zona de conforto. Isso nunca é bom. E o que aconteceu? De uma hora para outra, de repente, nós fomos pegos de surpresas e a nossa liberdade foi cerceada, foi diminuída, foi limitada, né? E isso traz também muita incerteza. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com o mundo? E essa situação de incerteza gera o quê? Gera ansiedade, gera desconforto, gera medo, né? Então, nós precisamos entender os nossos sentimentos. As autoridades, elas estão muito preocupadas, e tem que ser assim, com a saúde física, né? Lavar as mãos, como espirrar. Protocolos. Exatamente. Mas
a gente também precisa se preocupar com a nossa educação emocional. O que significa isso? Porque, assim, diante de toda essa situação que está gerando tanta insegurança, tanta tensão, ansiedade, alteração de humor, isso nos traz também um sentimento de impotência. O que fazer diante de tudo isso? E cada um está sofrendo, está doendo para todo mundo está sentindo alguma dor. Só que cada um trata dessa dor de um jeito diferente, né? Cada um sofre de um jeito diferente, cada um lida com a dor de um jeito diferente. Então, a minha proposta é que a gente aprenda a lidar com esses sentimentos de insegurança, de medo, de tristeza que aparecem. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Aí eu vou citar um exemplo, Dilcimar, de uma pergunta que você me fez ontem sobre aquela criança que está irritada, nada está bom, tudo está ruim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o nosso sentimento. O que nós estamos sentindo nesse momento? É medo? É irritação? É tristeza? Qual é esse sentimento? E o que está gerando esse sentimento? Por que eu estou assim? Ah, porque estou longe dos meus amigos. Ah, porque estou longe da escola. Ah, porque não aguento mais fazer os exercícios que a escola propõe. Porque está tudo muito difícil. Então, aquela criança que está naquele dia, ou aquela criança, o marido, ou a esposa, aquele que está do teu lado, né, vamos dizer assim, que está naqueles dias que está insuportável. Você não aguenta de tanto que a pessoa reclama, de tanto que ela está irritada, parece um fio desencapado. Os pais do nosso colégio já sabem que nós temos um programa de educação emocional, tá? Esse ano nós começamos com o programa Crescer, né, da Editora Moderna. Nós temos no 6º ano Passaporte, tá? Nós já trabalhamos com amigos do ZIP, né? Então, são programas muito interessantes que nos ensinam, né? Porque nós também, adultos, precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Os professores, os funcionários, todos nós precisamos. Nós somos de uma geração em que nós não podíamos falar o que nós sentíamos, né? Os pais diziam assim, guarda choro, não é mesmo? A gente não tinha oportunidade, né, de colocar o que estava sentindo. Nós não tínhamos vez e voz, né? E o mundo foi mudando. Essas emoções precisam ser colocadas, precisam ser trabalhadas, para que os alunos, né, as pessoas, possam resolver, né, essas emoções, esses sentimentos, né, de uma forma adequada. Então, o que estão desenvolvidos com esses programas que nós trabalhamos são recursos, né, são ferramentas, para que se eu estou com raiva, eu não saia batendo. Se eu estou com raiva, eu não saia brava com a minha mãe ou com o meu marido e não fique 2 dias sem conversar. Não é? Que forma que eu posso colocar esses meus sentimentos? Eu só dando um exemplo, a pessoa que está ao teu lado está super irritada, em vez de você explodir com ela, mantenha calma, respire e pergunte para ela, acolha ela, faça uma acolhida. Fulano, eu estou percebendo que você está muito irritado, com muita raiva, eu sei que a situação, às vezes, traz esse tipo de sentimento mesmo, né? Mas vem aqui, vamos ver o que exatamente que está te causando esse sentimento e que sentimento que é esse. Ah, eu estou com muita raiva. E o que está te causando a raiva? Ah, porque eu não posso falar com os meus amigos. Vamos ver de que maneira a gente pode resolver isso? E aí você faz a criatura que está aí do teu lado pensar numa possibilidade de melhorar essa situação, não sair dando pancadaria, como a Nilcimar falou, né? Que isso não resolve. Então, vamos ver, o problema é falta dos seus amigos? Vamos entrar em contato com eles, vamos chamá-los, né? Vamos marcar um encontro com eles, vamos dar risada junto. Enfim, vamos encontrar um caminho para que eu possa trocar essa dor que eu estou sentindo, essa sensação ruim que eu estou sentindo, por uma coisa positiva, né?
Eu vou dar um outro exemplo que é bem ilustrativo. Nessa situação em que todos têm que ficar em casa, há pessoas que reclamam o dia inteiro porque têm que ficar em casa. E há pessoas que gostariam, que dariam tudo para ficar em casa. Pessoas que trabalham em trabalhos essenciais, que têm que sair toda manhã e ir para a luta e se expor, essas pessoas dariam tudo para ficar em casa. Então, a sua casa pode ser a sua prisão ou pode ser o seu santuário, onde você e sua família estão protegidos. Então, é isso. Se a pessoa está vendo a casa como prisão, vamos fazer com que essa pessoa veja o lado positivo das coisas. Perceba, né? Perceba o lado positivo e trabalhe melhor com essas emoções que, às vezes, machucam muito. Você tem razão, né? Olhar para esse lado, né? Conseguir perceber que em tempos de pandemia, tudo muito desafiador, muitas dificuldades, mas também teve um lado em que a família pôde estar mais juntas, não é mesmo? Essa questão, às vezes, que no dia a dia vai no piloto automático, não é mesmo? Quando as famílias reclamaram que não podiam ficar em casa com seus filhos, agora estão em casa com seus filhos. Como é que a gente pode aproveitar isso da melhor maneira? Sim, exatamente, né? Contribuições, essa questão de, às vezes, cozinhar junto com as crianças, não é mesmo? Eu tenho visto isso lá com o meu neto, né? Então, eles acabam fazendo, a mãe acaba fazendo bolo, não é? Inventam, né? Coisas para fazer em casa, não é mesmo? Como você falou, né? Procurar estratégias de encontrar os amigos. Eu sei aí que o grupo do 3º ano da professora Josi, as próprias crianças montaram um grupo no Meet para conversar. Né? Então, as crianças, com o auxílio, né, com essas orientações que você deu, eles conseguem buscar caminhos, não é, para trabalhar, né, esses sentimentos e encontrar a melhor solução para eles. Então, é esse que é, né, acho que é o grande pulo do gato, não é mesmo? É isso mesmo, usar criatividade, né? Afinal de contas, nós somos tão criativos, vamos usar essa criatividade para esse momento. Isso, e na verdade, eu estava falando com você no começo da pandemia, a gente se falava todo dia também virtualmente, né? E eu disse para você, nossa, estou de pijama. E você me deu uma bronca, né? Sobre essa questão da rotina. Então, fala um pouquinho sobre isso aí, que você me puxou a orelha, por conta de que, como acordar e estar de pijama até meio-dia, trabalhando aí, fazendo o ensino remoto com a coordenação, com os gestores, não é? Mas de pijama. Enquanto a Catu estava toda bonitinha lá, a Catu toda maquiada, de colarzinho, e eu de pijama. Você me puxou a orelha. Conta um pouco sobre isso. Então, a gente tem que se arrumar, tem que se cuidar, né? Cuidados com a higiene, cuidados com o corpo, que o corpo... Então, a higiene estava cuidada, mas estava desleixada. Não pode ficar desleixada, de jeito nenhum. Né? Arruma uma roupa bem confortável para ficar o dia inteiro, mas fica arrumadinha, bonitinha, não precisa se maquiar como a Catu, né? Mas, sabe, mãe, mas para que eu preciso tomar banho? Eu tô limpinho. Fiquei o dia inteiro em casa hoje, não fiz nada. E aí que nem quando vai na piscina, né? Pensa que não tem que tomar banho depois que sai da piscina. Pois é, foi na piscina para que tomar banho. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com autocuidado, com a autohigiene, né? Os cuidados com a higiene. E nós mulheres, por exemplo, quantas vezes a gente não falou, eu queria tanto fazer um tratamento de beleza, passar um creme na minha casa, mas nunca dá tempo. Aproveita agora. O homem também, os também estão vaidosos, estão aí se cuidando, aproveita agora. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a importância de uma rotina. Tá. Então, a rotina, gente, ela organiza teu dia e isso te traz muita tranquilidade. Então, pense um pouco. Você acorda de manhã e tem um dia inteiro pela frente e não sabe muito bem o que fazer com ele. Gente, eu tenho tanta coisa para fazer, mas não sei nem por onde começar. E aí começa uma coisa, começa outra, enfim, você não tem uma rotina, você não tem uma agenda das coisas que você vai precisar fazer. Isso traz intranquilidade, você fica ansioso,
né? Por não saber direito o que você vai fazer. Ter uma rotina significa organizar teu tempo, organizar a tua vida, a se organizar. Isso traz tranquilidade. Então, o que eu vou fazer de manhã? Das 7 às 8 eu vou fazer atividade física. Todos os dias, ou 3 vezes por semana, das 8h30 ao meio-dia e meia, eu vou fazer home office. Da meio-dia e meio a 1h30 ou às 2 horas é almoço, vou cuidar do almoço, fazer almoço para minha família. E veja bem, nesse momento, gente, é hora de facilitar a vida e não de complicar, de não ficar procurando coisas muito elaboradas que você perde muito tempo. Mas coisas que você faça direitinho, mas que resolvam, mas que não te tomem muito tempo. Isso é muito importante. Então, vamos voltar lá para a rotina. Então, a rotina te dá essa tranquilidade, organiza o teu dia. Uma outra coisa importante é você ter metas. Na rotina, você arruma lá um tempinho na tua agenda para as tuas metas no dia. Por exemplo, hoje eu vou arrumar o armário do quarto das crianças. Amanhã eu vou arrumar o armário da cozinha. Então, você vai colocando a tua agenda em dia e você vai fazendo aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que era uma meta para você realizar. Qual é a importância da meta? O que a meta o que ela te traz de benefício? Chega no fim do dia, você cumpriu uma série de coisas, você vê que você produziu. Produziu. É diferente daquele dia que você correu o dia inteiro, olha para trás e fala assim, mas eu não fiz nada, corri e não fiz nada. Quando você tem a meta, bom, eu consegui arrumar o armário das crianças, consegui fazer, preparar o almoço para os meus filhos, no final do dia consegui brincar com as crianças, isso te traz uma sensação muito boa. Então, a rotina ela é importante porque ela organiza a tua vida, ela não deixa você ao Deus dará, sem saber o que fazer, como fazer, por onde começar e como terminar. Então, rotina é fundamental para você e para as crianças. Isso, fala um pouquinho da rotina, como ajudar na rotina das crianças. Porque às vezes eu sinto que tem alguns pais que têm um pouco de dificuldade de instituir essa rotina, né, com as crianças. Como que você sugere que isso seja feito? Primeiro fazer a agenda com as crianças. Vamos fazer a agenda da semana. Tem algumas coisas que são fixas, por exemplo, as atividades da escola. Então, as atividades da escola são fixas, a gente vai pôr lá na nossa agenda, de tal hora, atividades da escola. Que já vai na rotina da escola, né? Já vai na rotina da escola. Isso. Que outras coisas você quer fazer, meu filho? Que outras coisas você quer pôr aqui na agenda? Bom, eu quero um tempo para brincar. Então, vamos lá. Que horas a que horas é a melhor hora para você brincar? Você vai fazendo junto. Então, a criança se responsabiliza. Não é uma coisa que veio de cima. Ela participou. Então, ela tem responsabilidade sobre aquilo. Vamos brincar de tal hora. É importante também ver com a criança qual é o horário de você fazer atividades que sejam mais, que toquem mais em atividade física, que sejam atividades assim, que tomem mais energia. Por exemplo, pular corda. Né? Depois de pular corda, fazer uma mais calma. Então, uma atividade mais agitada, outra mais calma. Veja com a criança se isso é bom para ela. E essa agenda, ela tem que ser flexível. Ao longo do tempo da semana, você vai avaliando o que deu certo, o que foi bom e o que precisa ser mudado, né? E para a criança também ajudar a procurar o melhor lugar para ela trabalhar. Como que você... Às vezes é difícil, é um computador para a família inteira, então como é que vocês vão se organizar para isso? O local de trabalho também não tem muito espaço. Qual é o espaço que nós vamos conseguir para você, meu filho, trabalhar? Entende? Então, eu acho que os pais podem ajudar nisso. Fazer os combinados junto com as crianças, fazer com que as crianças participem dessa agenda semanal. Isso é muito importante. Crianças de todas as idades, a partir dos 4 anos. Legal, muito bom. Diz aí pra gente mais dicas que você daria, né? Pensando nessas crianças que estão lá em casa,
também com esse ensino remoto, né? E com o irmão em casa, tá? Como que a família pode estar dentro do que você está falando, da rotina, mas tem algumas dicas de como que a mãe pode dividir esse horário entre um menor e um maior, o que ela pode fazer, como ela pode entreter o menor enquanto o maior está em aula. Como que você vê isso aí? Bom, pois é, aí é a família que vai decidir isso, né, Nilcimar? Como é que eu vou me organizar junto com a minha família e vou repetir, é importante que todos participem. Aquilo que implica o marido e a esposa e os outros irmãos, vamos fazer juntos. Né? Legal. De que horas a que horas eu vou ficar com você, meu filho, para o seu irmão poder fazer a tarefa dele? De que horas a que horas eu vou ficar com o maior para que os menores possam brincar, por exemplo? O cantinho da brincadeira é brincadeira que eu vou deixar para ele brincar ali sozinho. Entendeu? Então, isso é combinado com a família. Todos têm que participar disso. Porque aí fica mais fácil, né? Todos se comprometerem. No final do dia, vamos fazer uma avaliação como foi no outro dia. O que nós temos que manter para amanhã e o que nós precisamos mudar para amanhã. Ah, mãe, não deu muito certo tal coisa. Ah, então isso nós precisamos mexer. Aí o outro lá fala, mãe, deu super certo tal outra coisa. Ah, então isso nós vamos manter. E assim vai. Agora é assim, né, Nilce? A gente precisa manter a calma, respirar fundo várias vezes por dia, porque a situação não é fácil. Não é fácil. E não está fácil para ninguém, né? Os pais estão preocupados com a questão da saúde, né? De preservar a família. Os pais estão preocupados com a questão econômica, não é mesmo? Os pais estão vivendo esse momento de serem professores, não é? De substituir aí, e isso que você falou, com toda essa dificuldade, às vezes de espaço, faz com que a família tenha um momento, né? Vamos dizer assim, um pouco tumultuado. Não é? Então é isso que você falou. Então, mas aí é importante trazer para tranquilidade. Quando a coisa é tumultuada, como é que nós vamos trazer para tranquilidade? Então eu vou falar um pouquinho ainda dentro daquela dica do cuide-se, né? Você fazer alguma coisa que relaxe, que te traga calma. É muito importante nesse momento, Nilcimar, independente da sua religião, independente da religião de cada um, vamos meditar, vamos entrar em contato com o divino, né? Cada um dentro da sua religião. Isso é muito importante, isso traz calma. Vamos rezar todo mundo junto, a família junto, vamos ensinar as crianças a rezarem, vamos ensinar as crianças a se conectarem com a espiritualidade, com o divino, nós precisamos fazer isso. Isso traz calma, traz paz. Então, quando a coisa está muito tumultuada, pessoal, vamos relaxar, né? Está todo mundo alterado, está todo mundo irritado, vamos fazer um relaxamento, vamos respirar. Essas técnicas de respiração ajudam muito, Eu acho interessante essa questão que você já falou da atividade física, né, em família, eu acho, ou individualmente, ou tá na rotina de cada, ou brincar, não é mesmo? A atividade física tem que estar lá na rotina. Ou a criança precisa brincar bastante, eu acho que as brincadeiras em família são um momento bastante interessantes, não é mesmo? E essa questão que você está colocando assim da meditação ou da oração, né, seja ela em família, porque eu acho que é um momento, não é, que as famílias estão vivendo também, e as crianças, um certo medo, né? Principalmente as famílias, esse medo de contrair a doença, medo de que isso atinja uma criança. Eu vejo lá na minha nora, meu neto, né? A grande preocupação, porque nesse momento, uma criança que seja acometida com o Covid, ela vai ficar internada sozinha, não pode ter acompanhamento, né? Então, eu acho que isso gera, né? Eu vejo isso lá na minha família, um medo muito grande, né? Uma preocupação exagerada, embora a gente saiba que as crianças são mais assintomáticas, elas reagem melhor, mas mesmo assim, esse distanciamento, né? O quanto os pais, não é? Ficam preocupados nesse sentido, e quanto que esse medo, muitas vezes, precisa ser trabalhado, né? E que eu acho que o medo, na minha concepção, né?
é através da oração. Quando a gente se conecta com o divino, né, parece que esse medo desaparece. Então, quando você faz esse exercício em casa, diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana, o ideal seria diariamente, de ter um momento da conexão com a espiritualidade, da conexão com o divino, o momento da oração, da reza, você vai ensinando também para a criança a fazer isso sozinha, e sempre que ela precisar. Em qualquer situação que ela precise, você ensina isso, meu filho. Em qualquer situação que você precise, quando você sentir medo, quando você sentir insegurança, quando você tiver preocupação de enfrentar uma situação, você se conecta com o divino. Então, você vai preparando a criança para qualquer situação que ela precisar. Ela vai lá e medita, faz as orações dela, independente de religião. E me fala um pouquinho também sobre a questão de... que às vezes eu fico muito preocupada quando a gente fala sobre a educação emocional e que ela tem que ser acolhida, e que ela tem que ser ouvida, e que isso seja confundido com uma falta de limite, que daí a criança ou o adolescente pode tudo. Então, isso é uma coisa que às vezes me preocupa, de que seja bem entendido pelos pais, né? O que é educação socioemocional e onde está a questão do limite, das regras, nesse sentido. O pai tem que identificar o momento que é de acolhimento, de entender esse filho e ajudá-lo a lidar com essas emoções que estão tomando conta dele. E outra coisa, quando ele precisa de limite. Ele precisa de limite, olha, meu filho, é assim e pronto. Não tem negociação, não tem discussão, é desse jeito. Né? Então, realmente, não pode ser confundido uma coisa com a outra. Uma coisa é limite, é assim, isso não pode mais acontecer, né? E outra coisa é, meu filho, o que você está sentindo e o que está gerando esse sentimento? Certo, então assim, o sentimento da criança, eu não quero fazer tarefa, né? Então como é que eu acolho isso? Como é que eu acolho isso naquele momento? Né? E como é que eu faço com que ele tenha a responsabilidade com a tarefa ou com a aula, por exemplo, né? Meu filho, eu entendo que você não queira fazer a tarefa, eu entendo que você queira fazer outras coisas, só que a tarefa precisa ser feita. O que você pode escolher é em que momento você vai fazer. Isso, se você vai fazer logo de manhã, se você vai fazer mais tarde, se você vai fazer depois do almoço, mas a tarefa tem que ser feita. Então, o que você pode negociar é isso, né? Isso, né? Exatamente esse esclarecimento que eu gostaria, porque eu acho que às vezes os pais ficam confusos, ainda mais com os pequenos, não é? E de como trabalhar, né, essa questão da tarefa, ou do banho, de não querer comer, né? Então, acolher o sentimento... O banho tem um limite de horário. Não pode ser, eu quero tomar banho 10 horas da noite, não. Você pode escolher tomar banho entre tal hora e tal hora, mas dentro desse limite você tem que tomar o seu banho. Não está em discussão outro horário. Eu quero ficar jogando videogame até 3 horas da manhã. Não pode. Seu horário é de tal hora a tal hora. Não pode depois disso. E não tem negociação, entendeu? Esse tipo de coisa que os pais têm que entender. Então, eu sempre digo assim, tem a hora de acolher e tem a hora de rodar baiana. Né? Tem hora que não tem jeito. Se você não rodar baiana, eles não entendem que aquilo não tem negociação. Então, isso vai muito da sensibilidade da família. A família tem que entender. Principalmente no momento em que o pai ou a mãe não estejam bem, estejam com raiva, está nervoso e tal, tome cuidado para não tomar nenhuma atitude extrema nesse momento. De novo, aquilo que eu tenho falado, vai lá, respira fundo, várias vezes se acalme para depois ir conversar com a criança. Legal. Bom, você me perguntou uma coisa, Nilcimar, que talvez seja importante a gente estar falando aqui agora, sobre as informações, que a gente, né, chega tanta coisa através do WhatsApp, de informações, né, que a gente precisa se manter informado. Então, assim, gente, cuidado.
né? A gente precisa sim se manter informado sobre o que está acontecendo, mas evite ficar refém das informações. Pelo WhatsApp vem uma tonelada de coisas, muitas vezes, desculpe falar, mas muita coisa que não serve para nada, muito lixo, né? E a gente perde um tempão analisando aquilo, sucesso e não sabe? Então, precisa tomar muito cuidado. Tem que filtrar as informações. A gente precisa se manter informado? Precisa sim. Então, escolha um horário, pelo menos uma vez por dia, em que você vai se informar. Prefira informações que venham de coisas assim, de lugares, de fontes confiáveis. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o site da prefeitura da sua cidade, né, que também traz informações importantes. Filtre essas informações e apenas mantenha-se informada, não fique refém do noticiário. Ai, hoje morreram tantos. Ai, está crescendo a pandemia. Ai, olha o pico. Gente, no que isso pode te ajudar? Ajuda. E às vezes também na televisão. Traz para você. Não, e às vezes também na televisão a gente tem canais muito sensacionalistas, não é? E que também acabam, né, deixando a gente descompensada emocionalmente, vamos dizer assim. Uma coisa que a gente falou ontem também, né, é sobre a questão do risco do isolamento. Né? Às vezes a pessoa se isola, esquece que todas as outras pessoas estão aí. Nós estamos separados, mas nós não estamos sozinhos. Então, nós temos que manter o contato social, nós não podemos nos isolar. Legal. Então, temos que marcar encontros virtuais com os nossos amigos, conversar com eles, dar risada, dançar, brincar, morrer de rir, gente. Aquilo que normalmente a gente fazia com os nossos amigos, vamos marcar um horário para continuar fazendo, contar piada, fazer fofoca. Enfim, fofoca no bom sentido. Né? Enfim, não se isolar, a gente não pode se isolar. E isso vale também para as crianças e para os jovens. Eles têm que continuar se encontrando virtualmente com os amigos deles, com os colegas, com aquelas pessoas com quem normalmente eles se encontravam. Isso é muito importante. Sim, existem muitos instrumentos, né, tecnológicos para isso, né? O Zoom, o Meet, as videochamadas, não é verdade? Uma coisa ainda, Nilcimar, na questão assim, do autocuidado, é você ter na agenda um espaço para os seus hobbies, que são essas coisas que você gosta tanto de fazer, que normalmente você não faz porque você não tem tempo. Agora você tem tempo. Deixa o celular e a televisão um pouquinho de lado e vá dar um pouco de atenção aos seus hobbies. Faça aquelas coisas que te deem prazer, né? Ler um bom livro, ouvir uma boa música, dançar na frente da televisão, põe lá uma música e dança. Enfim, fazer as coisas que você gosta, que te deem prazer. As crianças também têm que ter um tempo de puro lazer. E pode ser individual, com os colegas, enfim. Mas as coisas são muito importantes. Eu vejo que um dos grandes ganhos dessa pandemia é a família ter tido a oportunidade de ficar o maior tempo junto. Não é verdade? Eu acho que isso precisa ser muito bem aproveitado no que ainda estamos por viver, né? Aproveitar o máximo possível. Tem uma pergunta aqui da Gleissa, que é mãe aqui do nosso colégio. Ela diz o seguinte: como que você imagina que será esse novo mundo escolar? Eu imagino que vai ser uma coisa completamente diferente do que a gente conhece hoje. Aquela escola que os alunos, ao voltarem, eles vão se deparar, é uma escola completamente diferente daquela escola que eles deixaram. E nós também. Nós vamos, na volta às aulas, nós vamos encontrar uma outra escola, com outras características, né? O que vai ser difícil? A primeira característica
que nós vamos encontrar que vai ser difícil é não poder o contato físico, né? Exatamente. Essa característica que é da nossa escola, não é? Essa questão da gente, às vezes, andar abraçado com o aluno, ou aluno com o aluno, é a primeira modificação, que eu acho que é uma coisa que vai doer muito. A primeira mudança, a primeira grande mudança é essa. E a segunda mudança é assim, gente, tem muitas coisas que aconteceram por conta da pandemia e que vão ficar para sempre, que não tem mais volta, né? O ensino remoto, a escola híbrida, não tem mais volta, a escola vai ser híbrida sim, com atividades presenciais e com atividades remotas, né? Agora, eu encaro a coisa assim, a gente teve muitas perdas, mas a gente teve também muitos ganhos. E a gente não pode desprezar esses ganhos, a gente precisa manter esses ganhos. Né, e a autonomia dos alunos, por exemplo, gente, isso aí foi assim, sensacional, né? Então a gente tem que analisar os ganhos e não perder esses ganhos de jeito nenhum. Eu gostaria que você tivesse um tempinho para deixar uma mensagem final. Tá. Bom, olha, eu acho assim, a epidemia é uma situação transitória. Com certeza ela vai passar, né? E a gente deve pensar o seguinte, cada um de nós, está contribuindo positivamente para que isso passe da melhor maneira possível, que o que venha depois, ele está sendo construído hoje, gente. Nós estamos construindo hoje, o que a gente vai ter depois? Então, uma orientação que eu gostaria de dar é a seguinte, cultive pensamentos positivos. Não fique reclamando o tempo todo. Toda situação tem um lado positivo. Procure esse lado e trabalhe com ele, mostre esse lado para sua família. Estar em família é a coisa mais importante que a gente poderia viver nesse momento, né? É normal a gente sentir angústia, a gente sentir medo, a gente ser tomada por todos esses sentimentos, mas nunca vamos deixar, a gente não pode deixar nunca de olhar o lado positivo. Uma outra coisa, gente, é agradecer. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Diante de tantas coisas positivas que a gente tem, de tantas coisas boas, vamos agradecer. O que eu tenho a agradecer no dia de hoje? Reserve um cantinho da sua agenda para você agradecer todos os dias, pelo menos 3 coisas. Pode não ser coisas que aconteceram naquele dia, mas agradeça tudo que você tem de bom na sua vida. Faça 3 agradecimentos por dia, torne isso um hábito. Ensine isso para as crianças. Olhar o lado positivo das coisas e agradecer. Sempre que a gente estiver assim, angustiado por estar preso em casa, vamos lembrar das pessoas que gostariam de estar em casa e estão fora. A nossa casa pode ser a nossa prisão, mas pode ser o nosso santuário, onde a gente se sente protegido. Vamos tornar a nossa casa o nosso santuário. Gente, o que eu falei para vocês são coisas muito simples, mas muito fáceis de fazer, e eu tenho certeza que, se forem feitas, vai trazer um grande benefício para todos vocês. Eu agradeço muito a presença aí de todos, né? Coisa boa, muita gente participando. Bastante elogios, agradeço vocês terem gostado. Esperamos ter contribuído, não é? Né? Tudo isso que foi refletido, né? Nesse momento que todos estamos vivendo, não é mesmo? Momentos, mas eu acho que vai passar. Vai passar. A gente brinca, está vivendo a 3ª guerra mundial, né? Mas eu acho assim, que é isso que você falou, mais importante é estabelecer, né, essa rotina, estabelecer essa calmaria em casa, porque eu acho que a rotina, ela traz também uma certa, para mim, ela me acalma, né? Então, quando você sabe aquilo que vai acontecer, o que está previsto, você não se atropela, não é? Então, eu acho que essa calmaria em casa, esse clima em casa, precisa ser muito bem cuidado nesse momento entre a família.
Aproveitar esses momentos para tudo isso que você falou, não é? Gratidão, oração, pensamento positivo e curtir o máximo possível a família. Que esse é o lado bom de tudo isso, poder estar junto. E o resto, nós vamos enfrentar e vamos superar. E se Deus quiser nos encontrar novamente, todo mundo junto, em setembro. Então deixa eu te fazer uma observação, né? Você falou, estamos vivendo a terceira guerra. É verdade. Mas o que essa guerra está nos ensinando? Olha, qual será o significado dessa guerra? Nós temos menos poluição no ar, nos mares, as águas dos rios estão mais claras. Então, a natureza nos agradece por tudo que ela está trazendo de bom. E nós, então, temos que repensar. Será que não era hora de nós precisarmos ficar em casa para dar um alívio para a natureza se recompor? Então, essa terceira guerra pode ser uma coisa muito positiva, porque não tem bombas. Sim. O lado positivo, né? O lado positivo das coisas. Das coisas, que bom. Foi muito bom o nosso bate-papo. Tá certo? Muito obrigada, Neymar, pelo convite. Muito obrigada a todos aí pela participação. E vamos em frente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Estou muito feliz de poder ter dado essa abertura, né? Que foi um incentivo do Wilson, não é? Que fez uma live comigo há 2 semanas atrás. Lançou a proposta, tá certo? Então, fico contente da gente ter um pouco tardio de ser para a Rose, mas nós estávamos assim, com o foco no nosso ensino remoto. E daí agora que a coisa está fluindo super bem, melhor do que no primeiro momento, nós resolvemos então partir para essas novas contribuições para a sociedade, para a nossa comunidade. Muito obrigada a todos, tá bom?